Eleitoral. Pois é, inclusive quando foi batido o martelo para a chegada de Marina Silva, né, a celebração por quem é desse setor, por quem faz parte dos estudos, do levantamento de informações e que tem angústia quando vê essas questões do meio ambiente, toda a celebração com a chegada por ter esse aspecto, né, Basília? De, puxa, temos alguém habilitado, conhecedor para o assunto, mas por enquanto tem havido não um protagonismo, mas uma condição de coadjuvante, pelo menos nos olhares de quem faz as críticas. Ô Basília, o presidente da República vai fazer o quê, assim? Vai conversar com quem? Pretende cobrar o quê? De qual pessoa? Porque durante a campanha também, muito foi feito de crítica em relação ao governo anterior e ser jornalista é isso, né, Basília? A gente trabalha com fatos e com a memória. E muitas críticas foram feitas em relação ao meio ambiente e na palavra até do agora atual governo e o partido do PT, do desprezo que havia em relação ao meio ambiente. Mas e aí, como é que se explica com essa condição de agora? É um dos principais inimigos do discurso da Marina Silva é o chamado negacionismo climático, negacionismo ambiental que ela encontrou dentro do próprio governo, né? Muito bom dia para você, Elisa, Clarissa e também Pedro. A ministra, ela tende a aparecer mais agora que a situação é de total desespero, de desastre com estas queimadas em todo o país. A minha apuração e o ponto em destaque é a reunião ou conversas de Lula com governadores, mas eu vou aproveitar para fazer um comentário rápido sobre a imagem, né, sobre a situação da Marina Silva, Elisa. A exemplo do que a Clarissa está falando dessa autoridade climática, com certeza a escolha desta pessoa, né, deste técnico especialista que assuma esta posição de autoridade climática vai passar pelo crivo da Marina Silva, ou então ela perderá ainda mais poder à frente do Ministério de Meio Ambiente. Não poderá ser uma área com duas cabeças, né? No sentido de que elas estejam ali postas para digladiar. A ideia é que o governo coloque nessa posição de autoridade climática alguém indicado, alinhado com a própria ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, já que a ideia era dela, desde ali a fase de transição, com todos aqueles grupos de montagem do que viria a ser este novo Ministério de Meio Ambiente, o Ministério do governo Lula, com mais atenção e esforços para a recomposição de florestas, o combate ao desmatamento, às queimadas. Agora de manhã, falando com aliados de Marina Silva e que desenharam esta autoridade climática já há tanto tempo, uma fonte me disse: é uma pena que agora vai sair a autoridade climática, mas somente porque foi preciso um desastre como o atual para se convencerem do que foi proposto ainda no período da transição. Então, o clima, né, a gente acaba fazendo aí um trocadilho de palavras. O clima é de, finalmente, né, vai sair esta autoridade, essa sensação de que vai acontecer, mas ao mesmo tempo de um pesar por não ter acontecido antes. O Brasil passou por fortes chuvas ali na região sudeste, na região nordeste também no início deste ano. Depois veio a tragédia do Rio Grande do Sul e foi preciso escalar ainda mais as crises ambientais, climáticas no Brasil, agora com estas queimadas, para que realmente o governo se convencesse da importância da autoridade climática, né? Então, um ponto para a Marina e muitos pontos para o negacionismo climático de dentro do próprio governo, que até aqui vinha conseguindo segurar essa ideia de uma autoridade climática. Sobre a apuração que a gente está trazendo aqui por Brasília, Elisa, Pedro, Clarissa, é que o Lula vai viajar no fim deste mês para a ONU. Ele participa do debate geral e também das reuniões de alto nível da Assembleia Geral da ONU. E isso no dia 21 de setembro, o presidente deve viajar. Mas antes de deixar o Brasil, o presidente da República tem dito aos seus aliados que quer se reunir ou conversar com os governadores para tratar da segurança pública. Então, governadores de todo o país, também daqueles estados que não estão sofrendo com queimadas. Mas o próprio Lula já havia informado, no finalzinho do mês passado, que tentaria um encontro somente com os estados que estão atingidos por queimadas para falar das ações do governo federal.
no frigir dos ovos, o presidente quer mostrar comando nestas questões que são federativas. Não há um entendimento de que segurança pública e queimadas sejam tão somente de responsabilidade dos governadores. O governo federal não quer atropelar as atribuições, as competências dos estados, esperou que alguns estados, exemplo do Pará e outros, emitissem seus próprios decretos sobre o uso, o manejo de fogo, porque existem situações em que o uso do fogo é permitido, para só então vir com essa MP de medidas contra as queimadas. Então, antes de deixar o Brasil para a reunião com a ONU, o presidente da República quer firmar esses dois compromissos com os governadores, falar de segurança pública e de incêndios, queimadas.